pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos músculos que compõem o braço. Vejam que aqui nós temos uma vista posterior desse modelo, pois nós vamos trabalhar os músculos que estão localizados no compartimento posterior do braço. Nós vimos na aula de compartimento anterior que os compartimentos do braço são divididos em anterior e posterior por septos intermusculares. Aqui nós estamos visualizando a localização do septo intermuscular lateral, que divide lateralmente o compartimento anterior mais anteriormente do posterior mais posteriormente. Esse septo está localizado entre os músculos braquial, que é um músculo mais profundo do compartimento anterior, e o músculo tríceps braquial, que compõe uma grande parte do compartimento posterior. O compartimento posterior do braço é considerado o compartimento extensor, pois os dois músculos que fazem parte desse compartimento realizam tanto extensão do ombro como extensão do cotovelo. Nós temos então, compondo esse compartimento, o músculo tríceps braquial e um pequeno músculo mais lateralmente denominado de ancônio. Apenas o tríceps braquial atravessa a articulação do ombro e do cotovelo. O ancônio está relacionado apenas à articulação do cotovelo. Nós vamos trabalhar as inserções desses músculos em uma outra peça, mas aproveitando que nós estamos visualizando esse modelo, nós temos aqui o músculo tríceps braquial, que recebe essa nomenclatura, assim como o bíceps braquial, porque ele contém 3 ventres ou 3 cabeças. Superficialmente, a gente consegue visualizar apenas duas: a cabeça lateral, a cabeça longa, e quando a gente retira essas duas cabeças, aqui a gente consegue ver um pedacinho da terceira cabeça ou do terceiro ventre, que é o ventre medial. Esses 3 ventres, eles se juntam em um único tendão que atravessa a articulação do cotovelo posteriormente e vão se inserir lá na una, mais especificamente no olecrano da una. Temos agora uma outra peça, um outro modelo, também vista posterior. Vejam só, nós temos aqui embaixo o olecrano, aqui em cima a face posterior da escápula com os músculos escapulares. Então vamos trabalhar agora o compartimento posterior do braço. Eu vou retirar o músculo deltoide para a gente conseguir visualizar as inserções proximais do tríceps braquial. Então veja que agora o deltoide foi retirado, a gente consegue visualizar melhor o músculo tríceps braquial. Então, mais medialmente nós temos a cabeça longa, lateralmente a cabeça lateral, alguns livros também trazem como cabeça curta, e quando a gente retira a cabeça lateral, profundamente a ela nós temos a cabeça medial. E a gente também consegue visualizar um pedacinho da cabeça medial profundamente e inferiormente à cabeça longa. Então esse pedacinho, é da cabeça medial, tá? O músculo tríceps braquial, ele é inervado pelo nervo radial. O nervo radial, ele passa, de anteriormente para a face posterior do úmero por meio de uma abertura denominada de espaço triangular, e quando ele chega, nessa região mais posterior, onde a gente tem o sulco do nervo radial, ele se ramifica para inervar as 3 cabeças ou os 3 ventres do tríceps braquial. Vamos começar a descrever, então, as inserções de cada uma dessas cabeças ou ventres musculares. Vamos começar aqui pela cabeça longa. A cabeça longa é a única que atravessa a articulação do ombro, ela atravessa posteriormente e se insere nessa região mais proximal, lá no tubérculo infraglenoidal da escápula. Com essa inserção mais posterior, ela vai auxiliar na extensão do ombro, mas vai principalmente ajudar a evitar a luxação do ombro durante a abdução. Eu vou voltar agora à cabeça lateral, para a gente poder falar sobre as inserções desse ventre. Então vejam só, ela é mais lateral, e ela está inserida nessa região mais lateral do corpo do úmero, logo acima do sulco do nervo radial. Então, eu vou retirar novamente, para vocês visualizarem que aqui nós estamos na face posterior do úmero. Já a cabeça medial, ela vai se inserir logo abaixo do sulco do nervo radial, também na face posterior do úmero, Por isso que a gente consegue visualizar esse ventre um pouco mais inferiormente. Se a gente conseguisse retirar o ventre da cabeça longa, a gente visualizaria melhor essa inserção proximal da cabeça medial. E depois os 3 ventres se unem nesse único tendão que se insere lá no olecrano, atravessando então a articulação do cotovelo posteriormente. Quando os 3 ventres se contraem, eles realizam extensão do cotovelo. A cabeça curta do tríceps, ela é uma das mais fortes, porém ela é mais importante durante a extensão do cotovelo contra a resistência, como nesse tipo de exercício assim, a partir da flexão
a gente realiza a extensão contra uma resistência. Vamos agora à descrição do músculo ancônio. É um músculo bem pequeno, triangular, também localizado aqui no compartimento posterior, mais posterolateralmente em relação ao olecrano. Ele tem origem, ou inserção proximal, lá no epicôndilo lateral do húmero e atravessa posteriormente a articulação do cotovelo, se inserindo no olecrano e nessa região mais proximal da face posterior da una. O ancônio é um fraco extensor do cotovelo, então ele auxilia o músculo tríceps braquial nessa função. Mas ele é importante porque ele também se insere na cápsula articular do cotovelo. Então, durante a extensão, ele é responsável por tensionar essa cápsula, evitando que ela seja pinçada dentro da articulação do cotovelo durante o movimento de extensão. O ancônio, ele também é inervado pelo nervo radial. Então agora vamos visualizar as inserções desses dois músculos aqui no nosso esqueleto. Vamos começar com o músculo tríceps braquial. A cabeça longa, ela tem inserção proximal no tubérculo infraglenoidal, aqui na escápula. Já a cabeça medial, ela se insere logo abaixo do sulco do nervo radial, nessa porção mais inferior e medial da face posterior do húmero. E a cabeça lateral, acima do sulco do nervo radial, também na face posterior do húmero. As três cabeças, elas se juntam num único tendão, que se insere lá no olecrano da una, aqui nessa porção mais posterior e superior do olecrano. Já o ancônio, ele tem inserção proximal aqui no epicôndilo lateral do húmero e segue tanto para o olecrano como para a face posterior dessa porção mais superior da una, ou mais proximal. Ok?